Olá, bom dia, tudo bem? Olha nós aqui de novo, depois de uns 2 ou 3 dias aí sem falar nenhuma bobagem, sem te incomodar com nada. Não porque eu não quisesse te incomodar, mas é que um forte resfriado me pegou, a voz estava um tanto ruim. Acho que foi falta de vitamina C, falta de laranja, né? E logo laranja, o produto mais abundante no Brasil hoje. Eu deixei faltar pra mim aí, fiquei com a voz ruim, garganta inflamada e tal, mas tranquilo. Se é pra falar bobagem, vamos falar com voz ruim mesmo, vamos lá. É que o último vídeo que eu gravei, eu falei sobre alguns pontos que eu acho que eu tratei como pontos cruéis na reforma da Previdência. E depois, conversando sobre esse vídeo com um amigo pessoalmente, ele me fez algumas observações e me fez uma crítica ou uma sugestão. Ele pediu que eu gravasse um vídeo, que espera que eu grave um vídeo falando alguma coisa de positivo do governo, porque até agora ele só viu críticas. De início eu discordei, achei que não critico o governo, mas não deixei de verificar, de reassistir alguns vídeos para ver se procedia a reclamação dele, e infelizmente não procede, ou felizmente. Eu não fiz nenhuma crítica ao governo Bolsonaro, nenhuma crítica assim de forma mais contundente. As críticas que fiz foi a elementos do governo Bolsonaro e alguns comportamentos desses elementos, ou até mesmo do próprio Bolsonaro. Por exemplo, quando o Bolsonaro, candidato, nos prometia tolerância zero com essa galera, com alguém que tivesse algum tipo de denúncia de corrupção, de forma, uma denúncia consistente contra si, que ele não toleraria no seu governo, está tolerando. Ah, mas o Bebiano caiu. Caiu porque arrumou briga com alguém mais poderoso que ele no governo, inclusive alguém que não é nem do governo, mas que manda tanto quanto um dos homens mais poderosos no governo. E por isso o Bebiano caiu, não pelas denúncias que tinha contra si. Tanto é que temos um outro ministro aí com mais denúncias que o Bebiano, com mais problemas que o Bebiano, e não caiu, não foi afastado. Então as críticas são nesse entorno. A crítica ao Paulo Guedes, que eu acho o grande malvadão do governo até agora, enfim. Mas ao governo Bolsonaro em si ainda não. Agora, existem situações que são aplaudíveis pelo povo, mas que eu até acho que não deveria ser. Deveria ser tratado como normal, porque é a atitude normal que um participante do governo, alguém do alto escalão do governo deve ter, que um presidente da república deve ter. Não aconteceu ainda no governo Bolsonaro, mas já aconteceu na história do Brasil, apesar dos pesares. Quando eu era garoto, ainda lá por meados dos anos 90, o Itamar Franco era o presidente da República e o ministro da Casa Civil era o Henrique Argrives. Henrique Argrives era amigo pessoal do Itamar Franco e era um ex-funcionário do alto escalão do Senado. Estava na Casa Civil já há 1 ano e 1 mês, mais ou menos, e quando começou a surgir contra ele denúncias de corrupção. A oposição acusava de que, sendo ele um ex-alto funcionário do Senado, não tinha como ele não saber ou não ter participado das denúncias de corrupção que existiam, que a CPI do orçamento estava divulgando, estava descobrindo lá as coisas, os malfeitos que existiam em Brasília, e isso numa época em que não havia redes sociais, pressão popular dessa forma como está havendo agora. A corrupção corria de forma mais tranquila nos gabinetes de Brasília. Não que não corra hoje, mas naquela época era mais tranquila ainda, porque não havia todo esse aparato de mídias sociais, de participação popular, mesmo que de forma estabanada, não existia. E ainda assim o ministro Henrique Argrives, assim que surgiu as denúncias, pediu exoneração do cargo, alegando que não poderia continuar no cargo de ministro da Casa Civil com aquelas denúncias para não interferir nas investigações, para não atrapalhar e para principalmente não atrapalhar o Itamar Franco, o presidente da República. Pediu exoneração, uma atitude que deve ser seguida por todos, não foi seguida, mas deve ter seguida por todo grande homem público. E o Itamar Franco teve uma atitude também louvável de aceitar a exoneração, uma atitude que também deveria ser seguida. O ministro Argrives saiu do governo, teve 3, 4 meses para se defendeu, provou a inocência, voltou para o governo de forma mais positiva do que quando estava ainda, e terminou o mandato do Itamar como o homem forte do governo Itamar, e o Itamar foi fortificado com essa decisão. Essa é uma atitude que não seja, que dentro da nossa realidade, do que nós temos no Brasil, é aplaudível, mas é uma situação que era para ser corriqueira. Infelizmente não é. Então, se o amigo quer um vídeo meu ou um aplauso meu ao governo atual
sobre essas questões, pede para o ministro do Turismo, Marcelo, não sei das quantas lá, pedir a exoneração do cargo para se defender das denúncias bastante consistentes que existem contra ele, pede para o Bolsonaro aceitar a exoneração, explicar para o povo que não, isso não significa que ele é culpado, é só para ele ter mais tempo de se defender, para ele se defender melhor, para ele não atrapalhar as investigações, e aí a gente aplaude, aí a gente elogia, é só isso. O que eu não posso é elogiar um presidente que tem um laranjal no quintal de casa e está dizendo que aquilo não é problema dele, que laranja que ele conhece é só aquela que tem vitamina C. Então, essa é uma triste realidade que a gente vive. Beleza? Bom dia e boa semana para todo mundo. Vamos voltar a incomodar essa semana de novo, tá? Bom dia.